O tema que hoje eu quero refletir com você, ele é muito importante e talvez você ainda não tenha parado para pensar, para ler, para assistir um filme ou alguma palestra ou um debate entre amigos na sua empresa ou na sua escola. Talvez ainda não tenha parado para debater, mas ele tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas hoje. Eu diria até que ele causa tanto mal na sociedade, na vida das pessoas, como o vício das drogas, do álcool. Porém, as pessoas não percebem que ele existe. Mas para sustentar esse vício que está na sociedade e de qual nós vamos tratar hoje, muitas vezes as pessoas permite-se a própria desonra para poder conseguir o que ela deseja. O tema de hoje que eu vou tratar com você, ele é das vaidades à decadência humana. Por isso que eu digo, provavelmente você deve ter uma ideia, mas talvez você ainda não parou para pensar, para aprofundar, como nós queremos, como eu quero aprofundar com você hoje sobre esse tema. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos aqui, eu quero definir com você, o que é vaidade? O que é vaidade? Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar uma definição como essa, ou próxima dessa, que quer dizer qualidade do que é vã, vazio, firmado sobre a aparência ilusória, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Pois bem, deu para você já ter uma noção do que nós vamos falar e qual é o significado dessa palavra vaidade, que muitas vezes está por aí, mas a gente não aprofunda, e por isso que eu trouxe esse tema hoje. Bom, o ser humano tem necessidade de ser reconhecido, de ser admirado, de ser percebido. E muitas vezes ele consegue fazer isso pelas suas qualidades. Pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade de vida que ele leva, pela qualidade da sua honradez, pela maneira de se preocupar com os outros, pelos seus conhecimentos, pelo trato fino com as pessoas. Ele consegue essa admiração, esse respeito. Mas tem muita gente que tem dificuldade de passar essa imagem verdadeira de si. Ou ela não tem qualidades, ou as qualidades que tem não são suficientes para atender os seus desejos de ser percebida. Ou às vezes ela tem dificuldade de expor esses seus conhecimentos, as suas qualidades, vender ela para que seja admirada, seja reconhecida. Então, quando ela não tem isso, ela entra no campo da vaidade. Porque no campo da vaidade, das minhas qualidades, elas podem ter limites. Mas no campo da vaidade não existe limite. Existe criatividade. Eu posso fazer 1000 coisas para chamar a atenção. E aí tem uma coisa, quando eu disse, por exemplo, lá que eu tratei como um vício que até pode se aproximar ou comparar ao vício das drogas. A vaidade, nós percebemos nos outros, mas não percebemos ela em nós. Então, quando alguém faz alguma coisa para chamar a atenção, a gente já logo diga, você quer aparecer, amarra uma melancia no pescoço, né? Faz isso, chama a atenção, então faz isso aqui. Porque nós percebemos a vaidade no outro, mas não percebemos a vaidade em nós. No outro, a vaidade é um defeito. Nós enxergamos a vaidade no outro como um defeito, mas a vaidade de nós, muitas vezes, ou nós não percebemos, e quando percebemos, percebemos como qualidade. Nós não temos ainda a capacidade de perceber que a vaidade nos faz mal, que é um vício e que é difícil de ser curado, de ser de se libertar dele. Eu diria até que daqui a pouco nós vamos ter que ter psicólogos fazendo tratamento, consultórios para atender os vaidosos. Não? Talvez tenha uma nova profissão surgindo aí. Ela
Por isso que eu disse que ela é como uma droga, porque a pessoa tem dificuldade de se libertar e de perceber. Você percebe com uma pessoa alcoólatra ou um drogado que consome droga, se você falar que ele consome, ele diz, não, eu não consumo, ou eu não sou viciado, a hora que eu quiser eu me liberto, mas eu não sou viciado, eu uso de vez em quando. Ele não consegue se ver como a doença do vício, da droga, do álcool. Muitas vezes a vaidade também é desse jeito. Ela extrapola os limites e as pessoas não conseguem perceber que isso faz mal. E para chamar a atenção dessa necessidade da vaidade de ser percebido, as pessoas fazem coisas absurdas. As pessoas se vestem de maneiras que às vezes nem ela se sente bem se vestindo daquele jeito, mas aquele jeito chama atenção e ela vai ser percebida, então ela veste daquele jeito. Ela se torna extravagante, ela consegue muitas vezes falar alto para chamar a atenção de todo mundo, fazer escândalo. Você vê que tem pessoas que fazem escândalos por motivos que não têm a menor importância, mas ela faz porque ela precisa ser percebida, né? Assume muitas vezes papel de herói. Muitas vezes se vê pessoas se arriscando a própria vida em situações só para que ela possa ser percebida, né? Eu diria que tem gente que sai pela rua procurando um acidente, alguma coisa, para que ela possa interferir, aparecer e ser percebida, para que ela se destaque, para que ela seja admirada, para que ela seja fotografada, que ela seja filmada, porque ela precisa dessa vaidade, né? Assume o papel de vítima muitas vezes em situações, porque assumir o papel de vítima, as pessoas compadecem dela e vai contra a outra pessoa que está vitimando. Logo, ela sendo vítima, ela passa o papel de coitada, mas ela passa a ser superior do que quem está vitimando. Olha a vaidade. Então, até nas piores situações, ela busca maneira de crescer, de aparecer. Muita gente se diz, olha isso daqui, muita gente se diz envolvido com causas nobres, mas que ela não tem nada a ver com isso. Ela está muito mais preocupada em aparecer. Então, você lembra a história do cachorro do Carrefour? Muita gente que diz, agora somos todos o cachorro do Carrefour, muitas vezes ela não dá água para o gato que tem na rua dela, para o cachorro que vive na rua dela, para cima e para baixo, ela nunca deu água, nunca deu comida, ela nunca se preocupou com os animais. Mas o fato dela aparecer nas redes sociais dizendo que ela é preocupada com o cachorro, xingando, isso passa a ideia que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa preocupada com os mais necessitados, que ela é um bom samaritano, e isso adquire admiração. Então você vê essas pessoas se preocupando com o cachorro, um museu, somos todos um museu, olha, ele é culto, ele passa a ser admirado. O cara nunca foi no museu, nunca viu o museu, nem na internet, não quer nem saber disso, mas o fato de eu aparecer, olha, nossa, ele é culto, né? Você vai ver pessoas se preocupando com outras causas, né? Eu sou a favor, eu defendo a causa dos gays, né? Se você for ver, eu estava acompanhando outro dia, tem uns artistas aí que gritam aos quatro ventos defendendo os gays, isso e aquilo, mas eles defendem, sabe por quê? Porque gera recurso, além de gerar prestígio, gera recursos. Cantores que ganham 500 mil, 1 milhão para cantar no show deles, então eles são todos defensores, são defensores além da vaidade do bolso, né? Você já percebeu que muitas vezes você vê pessoas que não estão nem aí para pobre, negro, mulher, mas ele está lá, quando ele quer defender as ideias dele, ou quando ele quer aparecer, então ele diz, olha lá, né, isso aqui, o preto, a mulher, o pobre vai sofrer muito. Parece que ele é nobre, né? Parece que ele é o bom samaritano. Ele está pouco se lixando. Se as pessoas se preocupassem tanto com a pobreza como elas dizem, já não existia mais pobre. Mas são pessoas que ela precisa da pobreza para ela sobreviver e aparecer. Elas precisam do racismo, ela precisa do preconceito. Ele precisa do sofrimento da mulher, que é para ele aparecer, sabe, é um momento dele. Ele usa do sofrimento dos outros para aparecer. E aqui eu digo, tem gente que faz da caridade um serviço para o bem do outro. Outros usam da caridade para o próprio benefício.
Tem gente que usa a caridade para beneficiar o outro usa a caridade para o próprio benefício. Então, esse tipo de pessoa precisa que exista miséria, precisa que exista sofrimento para que ele seja caridoso, seja admirado e possa ser percebido. Muitas vezes, movido pela essa caridade, pela essa vaidade, muitas vezes deixamos de ser leal com a nossa própria vida. Muitas vezes respeitamos, se nós não somos percebidos pela honestidade, deixamos de ser honestos para atender a necessidade dos outros e ser percebido. Traímos a nossa própria consciência para poder ser percebido. Vocês estão percebendo um mal dessa, né? A vaidade leva a pessoa, muitas vezes, a assumir compromissos que ela não pode assumir. Gastar dinheiro que ela não pode gastar. Isso leva ao desrespeito ao próprio corpo. Muitas vezes você vê as pessoas fazendo cirurgias que ela não precisa fazer. Morre mesmo a cirurgia. O desrespeito que eu disse lá atrás ao próprio corpo. Sabe, fazem coisas, tatuagem, coisas que elas não precisam, elas não se sentem bem, mas elas fazem porque elas precisam ser admiradas. Se ela faz algo que ela não pode, não gosta, mas faz para ser admirada, ela se torna escrava da vaidade, está sendo escravizada pela vaidade para atender uma necessidade que ela não precisa. E se ela é escrava, ela não está bem. Vocês percebendo, né? Muitas vezes você vê pessoas que lutam tanto para conseguir um encargo profissional, quando ela cresce na empresa, aí agora ela começa a passar o crachá na cara de todo mundo, né? A vaidade do cargo, a vaidade do diploma, a vaidade da posição. E muitas vezes essa vaidade leva a pessoa à destruição, mas ela não está preocupada. Esse vício que ela não consegue enxergar que está fazendo mal para ela, que está fazendo mal para a sociedade, que faz mal, que destrói, que esconde as suas qualidades. Porque quando eu foco na vaidade, eu deixo de focar, de mostrar as minhas qualidades. E se eu deixo de mostrar as minhas qualidades, eu começo a perder oportunidades. É aquela pessoa que só fala dela, porque ela precisa ser vista, ela precisa ser percebido. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu escrevi um texto aqui, gostaria que você refletisse muito sobre ele. Quando a vaidade passa a ser o foco, as pessoas perdem o foco das coisas nobres, das coisas que o faz grande, daquelas coisas que faz a pessoa crescer, ser grande profissional, como pessoa, com, sabe, conhecimento, porque ela perde esse foco, o foco dela está na vaidade. Ela perde o foco das coisas grandes para conseguir grandes coisas, para conseguir coisas que é pequena, que empobrece a alma. Essa vaidade empobrece a alma porque ela não está a serviço do crescimento, ela está a serviço da vaidade, com resultados desastrosos para a vida dela. Quanto mais vazia a mente, mais vaidade, levando à derrocada humana. Então, quanto mais vazia é a pessoa, mais ela se preocupa com a vaidade para suprir essa necessidade. Está na hora da gente inverter isso daí. Começa a buscar as suas qualidades e começa a podar. Mas é um processo muito doloroso para você que é viciado, que toda hora você coloca uma foto na internet e alguém tem que ir lá curtir, porque se ninguém curte você fica desesperado. Você que vai num restaurante, tira foto do restaurante, do alimento e coloca na mesa para dizer que você está comendo um bom restaurante. Tem gente que baixa a foto da internet e posta lá dizendo que está lá para poder dizer que, né, é importante. Você que tem que tirar foto com pessoas importantes para dizer que você é importante. Você que vai comprar roupa, ou nem compra, experimenta a roupa na loja, tira foto com a roupa da loja e posta lá para dizer que você é importante, se veste bem. Sabe, são essas vaidades, isso toma conta. Você perdeu o foco do que é bom, que te faz crescer, está focando na vaidade. Então, muito cuidado. Esse tema tem um filósofo brasileiro, o primeiro filósofo brasileiro que talvez você nunca ouviu falar, nem quando eu fiz curso de filosofia eu conheci, ninguém falou dele, mas ninguém falou dele porque ele tem o sobrenome Silva.
E texto de nome Silva, você pega os grandes, nesses grandes palestrantes hoje que temos aqui, filósofo, né? Você vai ver que ele começa a falar de Sócrates, né? Kant, porque é bonito, né? Esses nomes, é interessante. Mas você imagina num evento, o cara fala o Silva, acabou o evento, destruiu tudo. Pois bem, esse Silva, na verdade, é o Matias Aires Silva. Ele nasceu lá em 1705 até 1763, nasceu aqui em São Paulo, depois foi aos 11 anos, ele foi para Portugal e cresceu, fez carreira, e o livro dele que fala, que dá uma reflexão profunda sobre essa vaidade, e que no Brasil não está muito reconhecido. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, só tem uma rua de 4 quarteirões com o nome dele aqui em São Paulo. Né? Mas a primeira obra dele que foi aqui produzida no Brasil, publicada no Brasil, foi em 1993. O homem é de 1700, para você ter uma ideia. Né? Mas ele faz uma reflexão profunda sobre essa vaidade que vale a pena estudar. Entra aí na internet e procura lá o Matias Aires da Silva de Essa. Você vai encontrar algumas coisas dele, algumas reflexões muito profundas dele. Mas para fechar isso aqui, eu poderia também terminar com outro texto bíblico, embora aqui não tenha o objetivo de evangelizar ninguém, mas eu poderia terminar com um texto de João 3,30, que João diz assim: convém que ele cresça para que eu diminua. Quando ele está se referindo a Jesus, ele diz, convém que Jesus cresça para que eu diminua. Hoje nós estamos dizendo, convém que ele fique pobre para que eu apareça, convém que ele fique na miséria para que eu apareça, convém que haja uma desgraça para que eu apareça, convém que para que eu apareça. Né? Na versão hoje é o contrário. Pensa um pouco nisso aqui, tá bom? Não vou continuar mais, senão o vídeo vai ficar muito longo. É um vídeo que, uma reflexão profunda, ele irá mais de 40 minutos. Eu não vou fazer isso com você, tá ok? Mas pensa um pouco nisso aqui, tá? Eu sou Nestor de Almeida, palestrante, coach e escritor. E você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho visitando meu site www.almeidaumvencedor.com. Lá tem meus livros, palestras, lá tem artigos, mensagens, depoimentos, pensamentos. Você pode cadastrar também no YouTube. Lá tem mais de 60 vídeos feitos sobre várias reflexões, tá ok? Então lá, entra no YouTube, Nestor de Almeida, me acompanha na página no Facebook, Nestor de Almeida. E se você quer conhecer um outro canal, que é uma reflexão totalmente diferente dessa, eu criei um canal chamado Varrendo a Hipocrisia. Dá uma visitadinha, se inscreva nele, é um canal novo, mas já tem vários vídeos lá que vale a pena, ok? Essa é a nossa reflexão da semana. Boa semana, até a semana que vem. Tchau.